O deserto estava em silêncio, mas uma tempestade invisível crescia entre as tendas de Israel. Não era a areia nem o vento que ameaçava, mas corações inflamados por orgulho, inveja e ambição. Sob o manto do céu ardente, um levita chamado Coré preparava-se para desafiar o próprio Deus, convencido de que podia usurpar a liderança divina. Ele não estava sozinho. Junto a Datã e Abirão, príncipes da tribo de Ruben, arquitetava uma conspiração ousada destinada a abalar a ordem estabelecida pelo Senhor. As palavras sedutoras de Coré corriam pelo acampamento, como fogo que se alastra, prometendo liberdade e justiça a quem o seguisse, enquanto semeava dúvidas sobre a integridade de Moisés e Arão. O povo, cansado, ainda traumatizado pelos juízos recentes, começava a ouvir mais ao homem do que à voz de Deus, prestes a esquecer o perigo que se aproximava. À medida que a notícia da rebelião se espalhava, a tensão tornava-se palpável. As murmurações que antes eram sussurros agora ecoavam entre as tendas, multiplicando-se em acusações e promessas vazias. Coré, confiante, apresentava-se como a solução para os males do povo, sugerindo que todos eram santos e que Moisés e Arão haviam usurpado privilégios indevidamente. A mentira se revestia de aparência de justiça, e muitos eram enredados pelo engano, prontos a desafiar a ordem divina em nome de uma falsa esperança. No centro deste turbilhão, Moisés permanecia sereno, conhecedor de que a verdadeira batalha não era contra homens, mas contra o orgulho e a cegueira espiritual que se erguia diante de Deus. Cada passo dado pelos conspiradores os aproximava do abismo, enquanto a glória do Senhor já aguardava para revelar quem realmente estava sob sua autoridade. A tensão atingiu seu ápice quando Coré e seus seguidores se apresentaram diante da congregação, 250 líderes de renome, confiantes em seu poder recém-adquirido. As vozes do povo se dividiram, e o ar pesado parecia pulsar com expectativa e medo. A história, porém, estava prestes a mostrar que nenhum argumento humano poderia rivalizar com a autoridade do Criador. Moisés, com o coração pesado e firme, levantou-se e proclamou que a decisão final não seria tomada por homens, mas pelo próprio Deus. Cada incensário colocado diante do tabernáculo representava uma escolha: seguir a arrogância ou submeter-se à vontade divina. E naquele momento, o silêncio entre o acampamento e o tabernáculo carregava a atenção de um destino iminente, prestes a revelar a mão implacável e justa do Senhor sobre aqueles que ousam desafiar sua ordem. O vento árido do deserto soprava entre as tendas de Israel, mas a verdadeira tempestade não estava fora. Crescia dentro do coração de muitos. O povo, ainda marcado pelos juízos divinos, parecia conter-se por algum tempo. Mas, como brasas escondidas sob a cinza, a rebeldia não estava extinta. Logo se reacendeu, e desta vez com intensidade perigosa. As primeiras murmurações haviam sido tumultos passageiros, explosões da multidão exaltada. Agora, porém, uma conspiração planejada surgia, não mais fruto da emoção do momento, mas de uma decisão calculada de subverter a autoridade que vinha do próprio Deus. No centro deste movimento estava Coré, levita da família de Coate, primo de Moisés. Homem inteligente, eloquente e influente, não aceitava o lugar que lhe fora dado no serviço do tabernáculo. Seu coração ansiava por uma posição que não lhe fora confiada: o sacerdócio. A escolha divina de Arão e seus filhos como sacerdotes havia ferido seu orgulho. Em silêncio por longo tempo, ele alimentou inveja e amargura contra Moisés e Arão, até que finalmente arquitetou o ousado plano de derrubar a liderança religiosa e civil de Israel. Coré não estava sozinho. Junto às suas tendas, localizadas no lado sul do tabernáculo, acampava a tribo de Ruben. Ali, Datã e Abirã, príncipes rubenitas, ouviram sua proposta e prontamente aderiram à conspiração. Como descendentes do filho mais velho de Jacó, julgavam que a liderança civil lhes pertencia e viam em Coré a oportunidade de unir forças e reivindicar aquilo que, em sua arrogância, achavam ser de direito. Estavam prontos a dividir entre si as honras do sacerdócio e do comando, ignorando que ambas as esferas eram estabelecidas pelo próprio Deus. O ambiente entre o povo
favorecia tais desígnios. Muitos ainda carregavam no peito o ressentimento da sentença que os condenava a perecer no deserto. Amargurados, esqueceram-se da coluna de nuvem que os guiava e do anjo do concerto que ia adiante deles. As dúvidas, invejas e queixas que já haviam custado tanto renasceram, e novamente os olhos se voltaram contra Moisés, como se ele fosse o responsável por sua dor. No fundo, não queriam admitir que era a voz de Deus que os dirigia. Estavam dispostos a crer que não era o Senhor, mas Moisés quem os guiava, e que dele viera a sentença dura de não entrarem na terra prometida. Assim as queixas se multiplicaram, e a insubordinação tomou nova forma. A memória dos castigos recentes, sinais claros do desagrado divino, parecia não pesar o suficiente sobre seus corações. Como um povo obstinado, novamente caíram na armadilha da tentação. Naquele momento, o homem mais manso da terra enfrentava a pressão esmagadora de conduzir uma nação que não cessava de resistir à mão de Deus. A vida simples de pastor, entre as colinas de Midian, lhe teria sido infinitamente mais pacífica. Mas Moisés sabia que não poderia retroceder. O cajado de pastor havia sido substituído pela vara de poder, e ele só poderia depô-la quando o próprio Deus o liberasse da missão. Aquele que perscruta os segredos do coração já conhecia os planos ocultos de Coré e seus aliados. Nada estava encoberto diante do olhar divino. O Senhor, em sua misericórdia, já havia prevenido o povo contra perigos como este. Eles tinham testemunhado o juízo cair sobre Miriam por causa da inveja contra Moisés, e ouviram da boca do próprio Deus a declaração solene: boca a boca falo com ele, porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Números 12:8. Essa advertência não fora dirigida apenas a Miriam e Arão, mas a todo o Israel. Ainda assim, muitos escolheram esquecer. Coré e seus companheiros, que haviam estado tão perto da glória divina, viram o fogo da presença de Deus no monte, mas, com o tempo, deixaram-se seduzir por pensamentos de orgulho e inveja. O que começou como uma pequena insatisfação cresceu até se transformar em terreno fértil para a voz do inimigo. No início, eles falavam em segredo, uns com os outros, sussurrando queixas e semeando dúvidas. Em seguida, levaram suas ideias aos líderes de Israel, insinuando que Moisés e Arão haviam se elevado indevidamente sobre a congregação. Suas palavras, ditas em tom de preocupação pela nação, encontraram ouvidos dispostos. E quanto mais eram ouvidos, mais ousados se tornavam. Chegaram ao ponto de acreditar que seu descontentamento era movido por zelo santo, convencendo-se de que estavam lutando por justiça. Mas a verdade é que o ciúme havia dado lugar à inveja, e a inveja se transformara em rebelião declarada contra o Senhor. Não era apenas contra Moisés e Arão que se levantavam, era contra o próprio Deus que os havia escolhido e colocado naquela posição. A conspiração ganhou força. Não eram apenas homens comuns que se uniram a Coré, mas 250 príncipes, líderes respeitados, homens de renome na congregação. Agora, com um exército de vozes influentes ao seu lado, Coré acreditava que uma revolução estava ao alcance de suas mãos. O coração inflamado pelo orgulho já não via a realidade com clareza. Passaram a considerar Moisés um homem que, por ambição, havia assumido o governo e o sacerdócio, ocupando uma posição que poderia ser tão bem preenchida por qualquer um deles. O argumento era sedutor. Todos somos santos. Todos temos a presença e a proteção de Deus. Por que então Moisés e Arão haveriam de ser exaltados acima de nós? Assim, a mentira se revestiu de aparência de justiça, e muitos foram enredados no engano. A estratégia de Coré foi habilidosa: conquistar primeiro o coração do povo. Aos que se encontram no erro, nada parece mais doce do que ouvir palavras de aprovação. Assim ele e seus aliados se apresentaram como defensores da nação, espalhando a ideia de que as anteriores manifestações da ira divina não haviam sido culpa da congregação, mas sim exageros de Moisés. Diziam que o povo não buscava nada além de seus direitos, que eram santos e tinham a presença do Senhor no meio deles. Moisés, segundo a acusação, era apenas um déspota que os censurava injustamente. Com lábios persuasivos, Coré recontava as jornadas no deserto, lembrando momentos de provação, mortes e dificuldades,
insinuando que tudo poderia ter sido evitado se Moisés tivesse escolhido outro caminho. Sua retórica encontrava eco nos corações cansados que, em vez de examinar a si mesmos, eram tentados a atribuir suas frustrações ao líder escolhido por Deus. A multidão começou a acreditar que Moisés e Arão haviam falhado na missão e que sua própria exclusão da Terra Prometida era resultado da má administração deles. Coré pintava-se como um guia alternativo, um homem que, em vez de repreender pecados, traria palavras de ânimo e conduziria o povo por uma rota rápida e próspera até Canaã. Era um discurso que parecia oferecer esperança, mas era alimentado pelo engano e pela rebeldia. A ironia é que, em nome de maior liberdade e felicidade, o povo se deixava prender por palavras sedutoras que os afastavam da vontade do Senhor. Foi nesse cenário que a congregação, até então fragmentada por discórdias, uniu-se em torno de um espírito de desafeição, como nunca antes. O êxito de Coré inflamava sua confiança, levando-o a afirmar que tinha revelações diretas de Deus e que a mudança de liderança era urgente para salvar Israel. Contudo, havia entre os israelitas quem ainda se lembrasse da paciência e do amor de Moisés, de sua intercessão diante de Deus quando a própria vida do povo estava em risco. A consciência os perturbava, e por isso os conspiradores precisavam reforçar mentiras mais profundas. Reiteraram a antiga acusação, que Moisés os havia tirado do Egito apenas para deixá-los morrer no deserto, com o perverso objetivo de se apoderar de seus bens. A trama que começara em silêncio agora estava pronta para explodir em público, e assim aconteceu. Coré, acompanhado de 250 príncipes, líderes de renome, apresentou-se diante da congregação e, sem disfarces, lançou o desafio contra Moisés e Arão. Suas palavras ecoaram em tom de acusação e orgulho. Demais é já, pois que toda a congregação é santa. Todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Era o confronto direto, a rebelião aberta contra a ordem estabelecida por Deus. Moisés foi pego de surpresa pela ousadia daquela conspiração. A trama, cuidadosamente arquitetada, revelou sua gravidade diante de toda a congregação, e o coração do líder manso se abateu em peso. Ele não respondeu com gritos nem justificativas humanas. Caiu com o rosto em terra, em apelo silencioso ao Deus que sonda corações. Quando se levantou, sua expressão era de tristeza, mas também de firmeza. O Senhor já lhe havia concedido direção. E assim declarou diante do povo e dos conspiradores: amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu, e quem o santo que ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher fará chegar a si. Números 16:5. A decisão não seria tomada por palavras humanas, mas pela voz de Deus. Cada aspirante ao sacerdócio deveria trazer o seu incensário, apresentando incenso diante do tabernáculo, na presença da congregação. A memória do juízo sobre Nadab e Abiú, destruídos por oferecerem fogo estranho, deveria ter soado como advertência solene. Ainda assim, Moisés desafiou-os a comparecer diante do Senhor, se ousassem manter sua pretensão. Separando Coré e os levitas que o acompanhavam, Moisés falou com dor, mas também com clareza. Porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe. E te fez chegar e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo. Ainda também procurais o sacerdócio, pelo que tu e toda a tua congregação congregados estais contra o Senhor. Que Arão, que é ele, que murmurais contra ele. Números 16, 9 e 11. Essas palavras expunham a essência da rebelião. Não era contra homens que se insurgiam, mas contra o próprio Deus que havia estabelecido ordem, funções e liderança entre seu povo. Na esperança de que Datã e Abirão talvez tivessem sido apenas arrastados pelo ímpeto da revolta, Moisés enviou mensageiros para chamá-los, oferecendo-lhes oportunidade de expor suas queixas. Mas eles não se humilharam. Em desafio público, recusaram-se a comparecer. Suas palavras foram lançadas como veneno diante da congregação. Porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto, senão que também totalmente te assenhoreias de nós.
Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Números 16, 13 e 14. Chocantemente, eles se referiram ao Egito, terra de cativeiro, como terra que mana leite e mel, invertendo a realidade e acusando Moisés de tirania e engano. O povo abalado inclinava-se em simpatia aos revoltosos, mas Moisés não buscou defender-se com argumentos humanos. Elevou seu apelo ao céu, implorando que o Senhor fosse juiz, testemunha de sua integridade e pureza de intenções. Na manhã seguinte, a cena era solene e carregada de tensão. Os 250 príncipes, homens de renome, apresentaram-se diante do tabernáculo, incensários nas mãos, com Coré à frente, como comandante daquela rebelião declarada. Não foi Moisés quem os convocou, mas eles mesmos, em sua presunção cega, reuniram toda a congregação para testemunhar o que julgavam ser sua vitória. A multidão se amontoava em expectativa, e grande parte já havia tomado abertamente o lado dos conspiradores. Os corações estavam divididos, mas as esperanças de Coré eram grandes. Diante de todos, ele pretendia provar que Moisés e Arão haviam usurpado a autoridade espiritual. Foi então que, em meio àquela assembleia, a atmosfera mudou. A glória do Senhor desceu sobre o tabernáculo e brilhou diante de toda a congregação. O temor caiu sobre o povo. A voz do Altíssimo ecoou em advertência a Moisés e Arão: Apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei como num momento. Mas em vez de se afastarem, ambos caíram com o rosto em terra, intercedendo pelo povo. Suas palavras foram um clamor comovente. Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-te-ás tu tanto contra toda esta congregação? Mais uma vez, o coração de Moisés se revelou como o de um pastor disposto a dar a vida por suas ovelhas, ainda que estas repetidamente se voltassem contra ele. Nesse momento, Coré já se havia afastado para unir-se a Datã e Abirão. Seguido pelos 70 anciãos, Moisés caminhou até o acampamento dos rebeldes, levando consigo a multidão que aguardava. Silenciosa e temerosa, o desfecho daquela disputa, ali, diante das tendas dos príncipes que lideravam a rebelião, Moisés levantou a voz com a autoridade do céu e ordenou: Desviai-vos, peço-vos das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Números 16, 26. O povo, tomado por apreensão, obedeceu imediatamente. Em meio ao silêncio pesado, Datã, Abirão e Coré permaneceram desafiadores, firmes às portas de suas tendas, acompanhados de suas famílias, como se a própria presença fosse um protesto contra a ordem divina. Então Moisés declarou: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou. Se estes morrerem como morrem todos os homens, o Senhor me não enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Números 16, 28, 30. A congregação inteira prendeu a respiração. Todos os olhos estavam fixos em Moisés, aguardando o que viria. De repente, um som surdo rasgou o solo. A terra tremeu, abriu-se diante da multidão e, com estrondo, as tendas dos rebeldes, suas famílias e todos os que a eles pertenciam foram tragados vivos pelo abismo. A terra se fechou novamente e o eco de terror percorreu o acampamento. E pereceram no meio da congregação. Números 16, 33. O povo, tomado de pavor, fugia em todas as direções, clamando que a terra também os tragaria. Assim, o juízo do Senhor recaiu sobre aqueles que desafiaram sua ordem. E Israel compreendeu de maneira terrível que a liderança de Moisés e Arão não era humana, mas estabelecida pelo próprio Deus. Mas os juízos não haviam terminado. Do céu, fogo consumiu os 250 príncipes que, embora não tivessem liderado a rebelião principal, ousaram oferecer incenso, partilhando das intenções de Coré e de seu grupo. Foram-lhes dadas oportunidades de arrependimento, de recuar diante do poder de Deus, mas suas simpatias estavam firmemente alinhadas com os rebeldes, e por isso partilharam de sua condenação. Moisés, em suas súplicas por Israel, rogava para que o povo se afastasse da destruição iminente. Teria bastado que Coré e seus aliados se arrependessem para que o juízo fosse interrompido. Todavia,
A obstinação selou o destino daqueles homens. A congregação, por ter contemporizado com a rebelião, tornara-se em grau menor participante do pecado, mas a misericórdia divina distinguiu entre os líderes e os guiados pelo engano. Ao povo enganado ainda foi concedida chance de arrependimento. Deus, em sua graça, manifestara de forma esmagadora a verdade e a autoridade de Moisés, e a presença do anjo que ia adiante dos hebreus demonstrava que o perdão ainda estava ao alcance. A intervenção divina cessara apenas temporariamente a rebelião, oferecendo uma oportunidade para que Israel se voltasse para o caminho certo. A terrível proximidade do juízo deveria incitá-los a refletir, mas embora o medo os afastasse do perigo imediato, o arrependimento genuíno não brotara em seus corações. Voltaram às suas tendas aterrorizados, ainda que o temor não tivesse transformado suas almas. A ilusão de que eram injustiçados e virtuosos permanecia enraizada, e a percepção da justiça de Deus lhes parecia obscura. Os lisonjeios argumentos de Coré haviam reforçado a crença de que Moisés fora o enganador e que os homens caídos haviam agido por amor e zelo ao povo. Assim, a mente do Israel ainda não se submetera à verdade. Dificilmente poderiam os homens cometer maior insulto a Deus do que desprezar os instrumentos que ele escolhe para conduzir sua obra. Contudo, os israelitas não só desprezaram Moisés e Arão, como começaram a conspirar contra suas vidas. A noite que deveria ser de arrependimento transformou-se em tempo de resistência e ódio. Em vez de confissão, procuravam justificativas para seu orgulho e desobediência. Satanás, sempre pronto, aproveitou-se de sua cegueira espiritual, guiando-os para o engano, levando-os de olhos vendados para a destruição que eles mesmos escolheriam ignorar. O terror ainda percorria os acampamentos de Israel. Todo o povo, alarmado pelo abismo que tragara os rebeldes, ainda temia ser engolido pela terra. Mas no dia seguinte, a murmuração voltou com força renovada. Vós matastes o povo do Senhor. O ódio e a incredulidade ameaçavam transformar o pânico em violência contra Moisés e Arão, os fiéis pastores de Israel. Sobre o tabernáculo, a glória divina se manifestou na nuvem, e uma voz solene falou: Levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei como num momento. Números 16 e 34, 41, 45. A culpa não recaía sobre Moisés, e seguro em sua integridade, não se apressou a se afastar. Sua presença ali era expressão de amor e intercessão, mostrando o cuidado do pastor que arrisca sua própria segurança pelo rebanho que lhe fora confiado. O braço da ira divina já havia saído, e a praga se espalhava pelo acampamento, ceifando vidas. Arão, obedecendo à ordem de Deus, tomou o incensário e correu ao meio da congregação para fazer expiação por eles, ficando em pé entre os mortos e os vivos. Números 16, 48. Enquanto o fumo do incenso subia aos céus, as orações de Moisés no tabernáculo se elevavam, e a praga cessou, mas não antes de 14.000 israelitas terem perecido como prova terrível do pecado de murmuração e rebelião. A morte e o juízo serviram como testemunho da seriedade da desobediência e do poder de Deus em manter sua ordem e autoridade. Ainda foi dado ao povo o sinal claro de que o sacerdócio havia sido estabelecido na família de Arão. Cada tribo preparou uma vara com seu nome, e a vara de Arão, representando a tribo de Levi, foi colocada perante o Senhor na tenda do testemunho. Na manhã seguinte, a vara floresceu, brotou renovos e deu amêndoas, tornando-se prova visível da escolha divina. O prodígio removeu qualquer dúvida sobre a autoridade de Arão e confirmou que Moisés falava por ordem de Deus. O povo, constrangido pela evidência, finalmente reconheceu a verdade. Pereceriam no deserto, e a justiça do Senhor se manifestara plenamente. Eis aqui nós expiramos. Perecemos. Nós perecemos todos. Números 17, 7 e 8. A rebelião de Coré ilustra, em pequena escala, o mesmo espírito que motivou a queda de Satanás no céu: orgulho, ambição e desejo de usurpar a autoridade divina. Desde então, Satanás procura infundir nos corações humanos inveja, descontentamento e rebeldia. Assim atuou sobre Coré, Datã e Abirão, levando-os a rejeitar os líderes designados por Deus, e, por consequência,
a desafiar a própria vontade do Senhor. Enganados, julgavam-se justos, acreditando que suas ações eram corretas, enquanto desprezavam os instrumentos da providência divina. Dessa forma, o pecado se revestia de aparente justiça, e a blasfêmia contra Moisés e Arão era, na verdade, blasfêmia contra Deus, cuja paciência e misericórdia buscavam trazer arrependimento ao coração humano antes da destruição. Não desapareceu o mesmo mal que destruiu Coré e seus companheiros. Orgulho e ambição continuam espalhados pelo coração humano. Quando alimentados, abrem portas à inveja e à luta pela supremacia, alienando a alma de Deus e conduzindo-a às fileiras de Satanás. Assim como Coré, muitos, até mesmo entre os professos seguidores de Cristo, projetam, tramam e agem com avidez pelo próprio engrandecimento, dispostos a perverter a verdade, caluniar e acusar os servos do Senhor, justificando-se com os próprios desejos egoístas. Persistem em sua falsidade até acreditar que ela é verdadeira, enquanto tentam destruir a confiança do povo nos instrumentos de Deus. Creem sinceramente estar empenhados em uma obra justa, imaginando servir ao Senhor. Os hebreus não se submetiam às determinações e restrições do Senhor. Inquietos diante da disciplina, recusavam-se a serem repreendidos, e sua murmuração contra Moisés revelava essa resistência. Se pudessem agir conforme sua própria vontade, haveria menos queixas. Esta tendência de contestar a autoridade de Deus se repete ao longo de toda a história da Igreja, desde os tempos bíblicos até os dias de Lutero, dos Wesleys e de outros reformadores. Quando a luz de Deus é rejeitada, a mente se obscurece, o coração se endurece e o pecado perde sua aparência de mal. Aqueles que fielmente pregam a palavra e corrigem os erros do povo frequentemente encontram ódio e resistência, pois a rebelião se disfarça de justiça, e o acusado torna-se o acusador. Semelhante a Coré, muitos tentam justificar seu egoísmo, acusando os outros, dizendo que o erro não está no pecado, mas na repreensão que o denuncia. A consciência é enganada, e os corações se endurecem ainda mais. A inveja e a crítica semeiam discórdia, enfraquecendo as mãos dos que tentam edificar a igreja e guiar o povo de Deus. Cada ato de progresso ou serviço fiel pode ser distorcido por aqueles que resistem à autoridade e à direção divina, seja nos tempos bíblicos, seja nas grandes reformas espirituais da história, seja hoje. O exemplo de Coré permanece como advertência solene. O orgulho e a ambição, se não contidos, sempre buscam minar a ordem divina e perverter a obra de Deus. Coré e seus companheiros seguiram o caminho da rebelião por sua própria cegueira espiritual. Embora tivessem recebido prova esmagadora de que Deus os guiava, rejeitaram a luz, até que até mesmo as mais notáveis manifestações do poder divino lhes pareceram operações humanas ou satânicas. Assim também agiu o povo, no dia seguinte à destruição dos rebeldes, quando veio a Moisés e Arão acusando-os: Vós matastes o povo do Senhor. Números 16:41. Mesmo tendo presenciado o juízo de Deus sobre aqueles que os enganaram, ousaram atribuir o poder divino a Satanás. Este ato de endurecimento voluntário do coração contra a verdade divina é o que caracteriza o pecado contra o Espírito Santo, pelo qual a alma se torna insensível à graça. Cristo declarou: Se qualquer disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Mateus 12:32. O Espírito Santo é o canal pelo qual Deus comunica arrependimento, direção e convicção ao homem. Quando esta obra é rejeitada deliberadamente, o pecador se separa do poder transformador de Deus, tornando-se inacessível à sua graça. A misericórdia divina, nesse ponto, já empregou todos os recursos para salvar a alma, e nada mais pode ser feito por aquele que insiste em permanecer em sua rebeldia. O último recurso da paciência de Deus havia sido oferecido. A rejeição intencional da luz divina sela o destino do transgressor. Assim, o juízo inevitável se apresenta, e a palavra do Senhor adverte que já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Hebreus 10:26-27.
O exemplo de Coré permanece como advertência eterna. A obstinação e a rejeição da autoridade divina conduzem à destruição inevitável. Deus manifesta poder, justiça e misericórdia. Mas o coração que deliberadamente atribui o santo a Satanás se fecha para toda intervenção celestial. O desfecho da rebelião ensina que a graça é limitada pela receptividade humana. Quando o espírito é insultado e rejeitado, a própria consciência se torna um tribunal de condenação. Em contraste, aqueles que reconhecem a autoridade de Deus e obedecem aos instrumentos que ele escolhe, encontram proteção, instrução e bênção. Assim, a história de Israel naquele episódio serve de lição perene sobre a obediência, a humildade e a gravidade de resistir ao Espírito Santo. O silêncio que se seguiu à queda dos rebeldes foi pesado, quase palpável, e cada coração que testemunhou aquele juízo sentiu o peso da santidade de Deus. Israel compreendeu, de maneira aterradora, que a liderança de Moisés e Arão não era humana, mas estabelecida pelo próprio Senhor, e que a obediência à autoridade divina não era uma escolha trivial, mas questão de vida e morte espiritual. Aqueles que resistem à vontade de Deus, mesmo diante de sinais claros e advertências, mostram como o orgulho e a inveja podem cegar a alma, conduzindo ao caminho da destruição. Ao mesmo tempo, a graça divina permanecia disponível para os arrependidos, lembrando que o Senhor é justo, mas também misericordioso, sempre pronto a corrigir sem destruir aqueles que se voltam a Ele com humildade. A história de Coré, Datã e Abirão permanece como advertência eterna para todos os tempos. Orgulho, ambição e rebeldia contra a ordem de Deus têm consequências irreversíveis. É um lembrete de que nem sempre os juízos vêm de imediato, mas a paciência de Deus não deve ser confundida com permissividade. A verdadeira segurança está em reconhecer a autoridade que Deus estabelece, obedecer aos seus caminhos e não se deixar seduzir por palavras sedutoras que prometem liberdade, mas conduzem à perdição. A lição é clara. A rebelião contra Deus começa no coração, cresce com a inveja e só termina em destruição quando o homem insiste em permanecer cego à verdade. Que possamos aprender com este episódio a discernir entre a voz humana e a voz divina, a valorizar a liderança que Deus institui e a não nos deixar levar pelo engano do orgulho ou da inveja. Que a fé e a humildade sejam nossos guias e que a paciência, o amor e a intercessão de líderes fiéis, como Moisés e Arão, nos lembrem de que Deus cuida de seu povo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like, curta e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando histórias bíblicas que ensinam fé, obediência e a santidade de Deus. Sua participação ajuda a espalhar a palavra e a fortalecer nossa comunidade.